Se você curte One Piece e principalmente aprofundamentos e teorias sobre a história, acho que você vai curtir esse vídeo. Vamos falar sobre a parte da história, do passado e dos objetivos do Kaido, que a gente não viu, quando somos apresentados ao passado de Kaido, que foi um dos piratas mais temidos no mundo de One Piece. Vemos que ele veio do reino de Vodka. Nome esse que, por conhecermos como ele é, super combina, né? Nas informações sobre a terra natal do Kaido, vemos que Vodka Kingdom, ou Reino de Vodka, é um reino afiliado ao governo mundial que fica na Grand Line. Não sabemos muito atualmente como está o reino, mas há mais ou menos uns 40, 50 anos atrás, vimos por meio da história do Kaido que era um reino muito pobre, desgastado. E para eles conseguirem pagar o tributo celestial, que é aquele valor que eles têm que passar para os Tenryubitos, eles eram obrigados a travar batalhas e saquear outros reinos. E muitas vezes eles só conseguiam por conta do seu ativo militar mais poderoso, o jovem soldado Kaido. Ainda na história de Kaido, nós vemos que em um determinado momento, há mais ou menos uns 46 anos atrás, o reino tentou obter o seu direito de participar no Leveille, ou Reverie, que é aquela reunião de reinos que acontece em Mary Joyce. E o que eles ofereceram em troca para isso? O recrutamento forçado de Kaido para a marinha. E como Kaido fugiu, a gente não sabe o que aconteceu com o reino depois disso. E aí, vocês não acharam algo meio estranho por lá, quando a gente viu o Kaido e a galera que morava no reino? O Kaido tem características muito específicas que nos fazem lembrar um ogro, né? A estrutura corporal, os chifres, o jeito. Inclusive, em um diálogo bem acalorado com o Yamato, seu filho, ele diz que ele não deve alimentar amizades com os humanos, porque no fundo, eles os temem por eles serem ogros, reforçando que ele conhecia a origem dele e de Yamato. E aí, dependendo da origem da tradução, a gente vai ver esse termo como ogro ou oni. E aí você notou que ninguém lá no reino de Vodka tinha essas mesmas características do Kaido? Isso poderia significar que Kaido só vivia em Vodka quando criança, mas era originário de outro reino, outra ilha, outro povo, outra raça? E ainda um pouco mais pra frente da história de Kaido, é interessante a gente avaliar que a maioria das alianças ou pessoas próximas que ele tem dele são de personagens que têm características de ogros ou onis. Vamos começar analisando o próprio bando do Kaido. Sasaki, um dos Tobiropos, astros dos Piratas das Feras, tem características claramente de um Oni. A estrutura corporal, os chifres, os dentes. E essas são características que ele tem desde pequeno. A gente pode confirmar isso em um SBS em que o autor de One Piece, Eiichiro Oda, revelou a aparência dos Tobiropos quando crianças. E por que essa informação de ver que ele tem essas características desde pequeno é importante? Porque, por exemplo, o Jack, né? A gente vê ele depois na vida adulta, ali ao lado do Kaido, com chifres, né? Com umas características que lembram também Oni. Mas ele, na verdade, não tem isso desde pequeno, né? Como a gente vê ali nas características do SBS. Ele é um tritão e provavelmente ele usa esses adereços por conta de estar ali no bando dos Piratas das Feras. E outra parte também acredito que seja decorrente da Akuma no Mi dele. E aí, voltando pro Sasaki, né, conta na história dele, nas características, que ele era capitão de uma outra tripulação, e aí ele deixou essa tripulação para se tornar leal ao Kaido. Então a gente fica aí nessa dúvida de como foi essa convocação. Será que o Kaido acabou com o bando do Sasaki, ele não teve escolha? Ou algo fez com que ele tivesse essa vontade por si próprio de se tornar parte do bando do Kaido? Guarda essa informação porque daqui a pouco ela vai começar a fazer mais sentido. Ainda sobre o Sasaki, no capítulo 982, quando nós somos apresentados a ele, ele tá segurando uma garrafa. E na garrafa tá escrito algo como protetor de Onis. E isso pode ser uma referência a uma conhecida marca de sake japonesa, que é a Onikoroshi. Só que nesse caso é mais exterminador de Onis. E aí pode ter sido adaptado para alguém e um bando que tem o propósito de proteger os Onis. E aí seria essa a proposta que Kaido fez para alguém que ele identificou como sendo da mesma origem que ele? Pra gente dar sequência aqui ao bando do Kaido, temos Black Maria, também uma Tobiropo, e uma mulher que tem um tamanho um tanto diferenciado para os padrões humanos. Claramente ela não é uma humana. Inclusive, ela é maior que o Kaido, e olha que o Kaido já é grande, hein? E dentre as suas belas características, ela também tem um chifre. Na verdade, dois, né? Um de cada lado. Os quais ela, inclusive, tem desde criança, indicando que provavelmente ela nasceu com eles. E o fato dela não ter mais nenhuma característica de Oni, como os dentes ou uma estrutura mais monstruosa, me faz pensar se talvez ela pode ser uma híbrida de humano e Oni, ou até se as próprias mulheres Onis podem ter ali características mais suavizadas. Em Onigashima podemos ver que ela é bem próxima de Kaido. E ainda nos Tobiropos temos Hushu, que assim como Black Maria, possui como única característica de Oni os seus chifres.
Chifres esses que a gente vê também por meio do SBS que ele possui desde criança. Eu tô reforçando essa questão de ter sido mostrado que eles têm essa característica desde criança, porque o Oda não mostra as coisas à toa. Então, é algo que mostra que eles têm uma origem que tem essa característica. Voltando pro Hus Hus, a gente descobre ao longo da história que antes dele fazer parte dos Piratas das Feras, ele era parte da Marinha. E ele não era qualquer membro, ele era um capitão da subdivisão CP9, o qual a gente ouviu falar pela primeira vez lá entre os arcos entre Water 7 e Enies Lobby. E aí, durante a luta do Hus Hus contra o Jinbe, lá em Onigashima, ele conta que no passado, né, enquanto ele tava lá na CP9, ele tava fazendo uma importante escolta de um tesouro do governo mundial, que era uma Akuma no Mi. Eu achei ótimo que geralmente é o mocinho que tá tentando contar alguma história, falar alguma coisa durante uma luta, né? E nesse caso foi o vilão, o antagonista, né, falando por que ele era chateado com um determinado chapéu de palha. É que durante essa importante escolta, teve uma noite com uma tempestade e o navio da tripulação dele foi surpreendido com o ataque de um bando pirata. Eram os piratas do Ruivo, do Shanks, que ainda usava o chapéu de palha. E eles levaram a Akuma no Mi embora. Essa Akuma no Mi, que a equipe do Hus Hus estava fazendo a escolta, era conhecida na época como Gomu Gomu no Mi. E que hoje a gente sabe que, na verdade, tinha outro nome, né? E o restante da história dessa fruta você já conhece, não é mesmo? E se você não conhece, acho que você precisa começar a ver o One Piece. E aí, lembra que eu falei que o Hus Hus era um capitão na época, né? E o nível de reconhecimento dele dentro da marinha era do nível, por exemplo, que a gente tem hoje do Rob Lucci. Então, era bem alto. Mas depois desse incidente, ele foi demitido e a sua carreira acabou. Dá pra entender porque ele ficou chateado, né? E foi assim que ele acabou entrando pro bando do Kaido e se tornando um pirata das feras. E pra fechar os Tobiropos com características de Onis, temos Uchi e Page One, que são os mais novos ali entre os 6 grandes oficiais próximos do Kaido. Eles são irmãos e ambos seguem aquela mesma linha de características de Hus Hus e Black Maria, tendo somente os chifres como características de Onis e o restante do corpo mais humano, o qual, né, eles têm essa estrutura também desde criança. E aí tem um detalhe na história da Uchi e do Page One, de que eles foram pegos ainda crianças pelo Kaido para serem cuidados, para serem criados, porque o pai deles, que era um pirata, veio a perder a vida e o Kaido decidiu criar eles. E aí eu fiquei pensando, não seria qualquer criança ou filho de qualquer um que o Kaido ia pegar para criar, né? Existe aí por trás um grande motivo para isso. E outra coisa que eu fiquei pensando, que pode sim ser só uma característica do design, pra eles ficarem combinandinho e tal, é que tanto o Uchi quanto o Page One utilizam máscaras cobrindo as suas bocas. Será que eles tentariam ali esconder alguma coisa, alguma situação de que eles são híbridos? Agora vamos sair um pouco dos Piratas das Feras e ir pra True Lore Bark falar de Gekko Moria. Também tem um passado com Kaido, viu? Conta-se na história que Kaido e Moria tiveram uma luta muito intensa no passado, no país de Wano, ainda quando eram bem jovens. E nessa luta, Moria perdeu e teve toda a sua tripulação destruída. O único que foi poupado foi o capitão da tripulação, que no caso era o Moria. E aí quando a gente ouve o Moria mencionar o nome do Kaido em Thriller Bark, parece que ele tem um ressentimento enorme, ele tá chateadíssimo com ele. Agora, por qual motivo eles estariam lutando? Lá em Wano ainda. Será que no fim dessa luta, Kaido fez a mesma proposta pra Moria que ele fez pra Sasaki? Pra ele fazer parte da tripulação dele? Ah, e falando das características do Moria, é bem pequenininho, mas ele tem um chifrinho também, né? Aliás, isso vai mudando até na característica dele quando a gente vê mais recentemente. O corpo dele parece que foi transformado, foi recosturado, algo que acontece bastante ali em Thriller Bark, né? E aí, conforme a gente vê algumas versões dele com mais sombras, menos sombras, né? O tamanho dos chifres também parece que se modificam. Falando em corpo adaptado e Thriller Bark, chegamos a Wars, que é um antigo gigante Oni que passou vários anos com o seu corpo congelado e aí depois teve todo o seu corpo recosturado e readaptado pelo Dr. Hawkback, que é da tripulação do Moria. E aí quando o Moria fala sobre o seu objetivo em usar o corpo de Wars, ele fala sobre lutar de novo contra Kaido, provavelmente esperando vencê-lo dessa vez, né? E aí o Ors nos conecta ao Little Ors Jr., que é um descendente de Ors que a gente conhece lá no arco de Marineford. E era um fiel aliado ali do bando do Barba Branca. E tadinho, ele fez de tudo para salvar o Ace. E o Little Ors Jr. é um capitão de uma tripulação. E quando a gente vê a tripulação dele, todo mundo meio que se veste imitando as características dele, imitando as características de Oni. Isso não te lembra a tripulação de mais alguém? E nem dá pra dizer que isso é comum, porque não tem nenhuma outra tripulação que todo mundo se veste igual o capitão. É do Little Ors
nessa linha de gigantes Onis, temos a própria ilha de Onigashima, que é literalmente um crânio de um Oni gigante, que foi a última morada de Kaido. Teria Kaido escolhido esse local por uma simples coincidência? Ou por uma identificação e até mesmo por um conhecimento histórico sobre aquele crânio? E por fim temos os Numbers. Todos eles têm características de Onis gigantes. Em Onigashima nós vemos que eles são 10 ao todo e que cada um deles tem um nome que combina com o seu número. Mas lá no arco de Punk Hazard a gente já tinha visto que eles eram resultados de experimentos na tentativa de criar antigos gigantes. E esses experimentos eram patrocinados principalmente pela Yonko Big Mom. Conta-se na história que Kaido os comprou porque eles foram considerados falhas e provavelmente seriam descartados. Então, Kaido meio que salvou eles. Mas teria Kaido salvo eles por serem da mesma espécie e origem? E antes de fechar essa análise, eu queria conectar só mais um pontinho do passado de Kaido. É que assim, vocês imaginam o Kaido se subordinando a qualquer ser no mundo de One Piece? Difícil, né? Mas no passado, ele se subordinou a um capitão. Por que ele teria entrado pro bando de Rocks de Shebeck? As Jolly Rogers de bando, né, os símbolos das tripulações, geralmente carregam alguma característica do capitão. E você não acha que a Jolly Roger dos Rocks lembra muito alguém que teria chifres? Como a gente ainda não tem a forma completa de Shebeck revelada, fica aí no ar. Bom, tudo isso é só a análise teórica tentando conectar as possibilidades de o tempo todo Kaido estar cuidando do seu povo de origem, tentando unir o seu povo de origem, salvá-los. E pra mim, de verdade, faltou explicar ainda coisas na história do Kaido. E aí, o que mais fez sentido pra você em toda essa análise? Você tem um favorito dos Piratas das Feras? Comenta aí e já compartilha esse vídeo com aquele amigo que você sabe que adora essa obra e teorias sobre ela. Até a próxima, Nakamas! Tchau!